Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Vanzan e já vou pedir para você se inscrever e deixar aquele like maroto que me ajuda muito. No vídeo de hoje eu vou ensinar tudo o que você precisa saber sobre escapamentos esportivos, as resoluções, o que regulamenta e se você realmente pode ou não colocar escapamento na sua moto. Então já vou te convidar para ficar até o final desse vídeo, porque além de ler isso tudo, te explicar isso tudo, eu vou te ensinar a se comportar em uma situação de fiscalização. Então, bora pro vídeo e roda a vinheta! Oh, we could fly. Oh, we could fly. Quer dizer, meu amigo, quais são os órgãos responsáveis pelo controle da emissão de ruídos, né? Nós temos o IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o CETESB, que é a Companhia de Tecnologia de Saneamento, e a CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente. São esses os órgãos que regulamentam e são neles que a gente vai se basear. Vamos para a primeira pergunta. É permitido usar escapamento esportivo? Sim, é permitido. De acordo com a resolução CONAMA de número 252/1999, artigo 5, os sistemas de escapamentos ou parte destes poderão ser substituídos por sistemas similares, desde que os novos níveis de ruídos não ultrapassem os níveis originais obtidos e declarados pelo fabricante do veículo. Para motos fabricadas até 31/12/1998, o limite é de 99 decibéis. A partir daí, o máximo é 3 decibéis acima do descrito no manual do fabricante. Ou seja, você pode trocar o seu escapamento desde que ele siga esta norma. Motos fabricadas até 31/12/1998 têm um limite de 99 decibéis, porque a moto antiga fazia muito barulho. Então não tem como tu obrigar as motos daquela época a fazer menos barulho hoje, não dá. Ou tu tira de circulação, paga o proprietário, que eles não vão fazer isso, ou tu legaliza, ó, até 99 decibéis está permitido, não pode mais que isso, porque era o que as motos faziam naquela época mesmo. E as motos fabricadas a partir daí, que já existe um sistema de silenciamento melhor e cada moto tem o seu nível de ruído declarado pelo fabricante. Então tu pode trocar desde que não fique mais do que 3 decibéis acima do que o fabricante declarou. I don't know. Maybe the wind on the fly. E como tu sabe qual que é o nível de ruído da tua moto? No manual tá descrito. A fabricante é obrigada a descrever no manual. Uma CG 125 Titan 2001 tem lá no manual que ela atinge 84 decibéis a 4.125 RPMs. Ou seja, esse é o ruído máximo que ela atinge nessa rotação. Então se tu colocar um cano, quando forem aferir, terão que colocar a moto em 4.125 rotações por minuto e ela não pode dar mais do que 87, que são 3 decibéis acima de 84, que foi o que a Honda declarou. Então conseguimos entender este primeiro artigo? Não podemos ultrapassar 3 decibéis acima do descrito no manual. Agora a gente vai para a segunda pergunta. Quais são as normas que regulamentam os níveis de ruídos emitidos pelos veículos automotores? Atualmente nós temos a resolução CONAMA 256 de 30 de junho de 1999, que em suma ela regulariza a vistoria dos veículos automotores quanto à poluição do ar e emissão de ruídos. A resolução CONAMA 252, que foi a que eu acabei de falar para vocês, que estabelece a tabela, né, das emissões de ruídos. O Código de Trânsito Brasileiro, que no seu artigo 280, parágrafo 2, estipula em que ação de fiscalização o agente de trânsito deve realizar os testes que comprovem a adequação do escapamento para as normas dentro da resolução 252, que eu também acabei de falar para vocês, e a NBR 9714 de 2000, que é uma norma que estabelece os processos e métodos para as medições dos níveis de ruídos para os escapamentos. Que essa norma ela determina como essa fiscalização deve ser feita, né? Não é simplesmente ouvir lá e falar, ó, tá preso. Então é baseado nessas resoluções e normas que a gente vai definir se a gente pode ou se a gente não pode usar o escapamento esportivo. E a terceira pergunta é, existe algum laudo que eu possa andar ali guardadinho no meu bolso para a polícia me parar, eu jogar logo no peitão dele e falar, irmão, tá aqui, ó, eu posso usar esse escapamento? Igual o pessoal anda com turbo, carro rebaixado e tal. Existe algum laudo? Não existe laudo de ruídos que tenha algum valor jurídico para escapamentos do mercado paralelo. A legislação não estabelece uma norma específica para esse tipo de produto. Os
laudos existentes são apenas certificados que o engenheiro vai lá e assina, ó, de acordo com o que eu vi aqui, tá dentro da norma, mas não tem valor nenhum. Se a polícia não quiser aceitar o laudo, ela não vai aceitar e tu não tem o que tu possa fazer. Então, agora que a gente já sabe o nível de ruídos que a nossa moto pode atingir e quais as normas que a gente vai se basear, a próxima pergunta é: qual a maneira correta de realizar a aferição dos decibéis? Para motos, a norma técnica da ABNT, a NBR 9714/2000, que eu falei anteriormente, que deverá ser aplicada na aferição. Ela diz que o teste deve ser feito a meio metro de distância da saída do escapamento e o microfone deverá estar calibrado e na mesma altura da saída dos gases do escapamento. O microfone deverá estar apontado para a boca do escapamento, mas não deverá ser posicionado em linha reta. Teu escapamento aqui, o microfone não pode estar aqui. Ele deverá estar no ângulo de 45 graus. Então, teu escapamento está virado para aí. O microfone não pode estar aqui na tua cara aqui. Ele tem que estar a 45 graus da saída do escapamento. Vou botar um desenhozinho aqui para tu entender melhor. Para o teste, a moto deverá estar ligada, obviamente, né? E mantida em uma rotação de aproximadamente 5.000 RPMs. Para bater com aquela descrita lá no manual de 4.125 RPMs. É que no painel da tua moto não vai mostrar 4.125 RPMs, tu não vai conseguir botar ali exatamente. Então, aproximadamente 5.000 RPMs. E deverá ser feito pelo menos 3 medições. E as suas variações não podem exceder 2 decibéis. Por quê? Se a variação exceder 2 decibéis, significa que tem alguma coisa externa implicando. Não é o barulho da tua moto que o decibiômetro, sei lá, decibelímetro, alguma coisa do tipo. Não é o que ele está medindo, não é o barulho da tua moto, tem algum barulho externo atrapalhando. Então, tu concorda que é uma medição muito difícil de ser feita? A aferição não deve ser realizada em condições de tempo adversas, tipo com muito barulho. As rajadas de vento não podem influenciar no teste, porque rajada de vento também causa barulho. E o nível de ruídos do fundo não deve ser, no mínimo 10 decibéis menor que os níveis medidos durante o teste. Então é uma coisa muito complicada de ser feita por um agente no meio da rua. Concorda? Aí que entra o problema. Porque às vezes é óbvio que teu escapamento aberto vai estar produzindo barulho para um caramba. Mas como que o cara vai medir isso? Se no trânsito tem barulho, se tá passando umas motos, se tem gente conversando, se tem vento. Estão conseguindo ver a complexidade de seguir estas normas? Ah, mas a gente vai querer levar minha moto porque é alteração de característica, né? Não é alteração de característica. A única coisa que caracteriza a alteração de característica é se você alterar alguma coisa que está descrito no documento. Tipo, moto geralmente é 2 passageiros. Tu colocou um baú, já caracteriza a alteração de característica. Já virou um veículo de carga. Isso sim. Suspensão, tu rebaixar um carro ou suspender a suspensão, já caracteriza alteração de característica. Agora, o escapamento não caracteriza alteração de característica. Ah, então vou meter o escapamento diretão e que se dane. Quero ver o cara falar que eu tô ultrapassando os decibéis. Também não é por aí, né, meu amigo? Lembra que eu falei lá na primeira resolução CONAMA 252 que é permitido a troca de escapamento por escapamentos similares? Isso implica que ele deve ter o abafador e o catalisador de gases. Automaticamente, o escapamento direto não tem nenhum dos dois. Obviamente, é fácil de ser identificado que o escapamento é direto. É só o cara enfiar um cano ali, ver até onde ele vai e vai ver que teu escapamento é direto. Aí sim, não precisa de teste. E nesse caso, não precisa de aferição, porque o Código de Trânsito Brasileiro não proíbe a troca de escapamento para modelos esportivos. Mas no artigo 230, inciso 11, proíbe sim descargas abertas sem sistema de silenciamento. E também, se tu pegar um cano original e tacar-lhe um furão nele ali, né, vai caracterizar que não está em bom estado e também a proibição é feita. Ou seja, nesses casos não precisa de medição. A gente vai olhar, vai ver que teu cano tá aberto e tu só vai pagar uma multa. Então vamos ao resumão. A gente já sabe que escapamento aberto não pode de maneira nenhuma, porque ele consegue ver que o escapamento está aberto no
num simples teste de enfiar alguma coisa dentro do teu escapamento. Tá diretão? Não pode. Você pode sim colocar um abafador esportivo na sua moto, um escapamento esportivo na sua moto, desde que ele não passe dos 3 decibéis acima do descrito no manual. Caso o agente queira te aplicar a multa, mesmo assim, ó, teu escapamento não tá original, eu vou te aplicar a multa. Tu vai falar assim, beleza, então você vai fazer a aferição com um decibelímetro. Se tiver acima do descrito na norma da CONAMA, aí você pode me multar. Caso ele ignore e te multe da mesma maneira, você vai pedir para ele descrever o porquê que ele está te multando. E você vai procurar um advogado, você não vai discutir com ele, só vai falar, beleza, então faz o seguinte, faz a aferição aí. Ah, não tem aferição não, eu vou te multar mesmo assim. Tá, então descreve aí que tu tá me multando por escapamento irregular. Aí ele vai colocar lá, escapamento irregular, beleza. Aí tu vai procurar um advogado e vai entrar contra o Estado, porque ele não poderia estar fazendo isso. Isso é um processo muito complicado e que vai te dar uma dor de cabeça danada. Então o menos pior de se fazer é manter o escapamento original. Mas se você, como eu, gosta de escapamento esportivo, que eu tenho na minha moto escapamento esportivo, eu sei que eu estou disposto a passar por isso. E pode ser que ainda assim, mesmo estando dentro da lei, alguém resolva me multar, me multe, eu entre contra o Estado e não ganhe nada. Então é um risco que eu estou disposto a correr. Eu espero que eu tenha te ajudado. Te pedir de novo para se inscrever no canal e deixar aquele like maroto e mandar esse vídeo aqui pro teu brother que também curte um escapamentinho esportivo. Valeu!